A paz de Deus com todos. Aqui sou Maria Madalena, sou de Paranavaí, Paraná. E eu estou gravando esse testemunho para ser postado no meu canal, Maria Madalena, CCB Organista. Irmandade, eu sinto de contar uma obra pela misericórdia do Senhor, né? Que o Senhor tem feito. Já há muitos anos atrás, quando eu era criança, sabe? Inclusive, meu pai sempre contava essa obra na igreja, né? Às vezes tinha pessoa que falava assim: ai, mas o irmão levanta tanto para testemunhar. Mas é assim, Irmandade, tadinho, né? Ele é o prazer dele servir a Deus. O celeiro dele está cheio, né? Hoje meu pai está acamado. Ele não anda mais, né? De quando ele caiu, ele quebrou o fêmur. Então foi no comecinho de 2024 que ele quebrou o fêmur. De lá para cá ele não anda mais, é acamado. O Senhor tem me dado força para cuidar do meu paizinho, que está deitadinho aqui, ó. Ele usa sonda, sabe? Sonda nasogástrica para alimentação. Então, Irmandade, quando eu era criança, eu era bem criancinha mesmo, eu não sei precisar a idade exata que eu tinha, mas o meu pai, ele conta que naquela época, todas as crianças daquela época veio ficar enferma, veio ficar com sarampo, aquele sarampo preto que eles diziam na época, né? Era um sarampo muito agressivo. Então, eu vim ser acometida dessa enfermidade. E eu fiquei muito enferma demais, sabe? E daí, naquela época, ali no Jardim Morumbi, eu morava numa casinha bem pequenininha, né? No Jardim Morumbi. A minha mãe, porque assim, nós somos em 6 irmãos, 5 mulheres e um homem. E naquela época, as minhas irmãs, a mais velha e a abaixo da mais velha, que trabalhava, né? E minha mãe sempre foi assim, do lar, cuidava de nós, e a gente sempre foi muito assim necessitada. Então, naquele tempo, a saúde era muito precária, né, Irmandade? Era bem mais difícil. Hoje em dia ainda continua assim, não 100%, mas naquela época, então, acontecia muito de ter mortalidade infantil. Eu fui acometida dessa enfermidade. Então, minha mãe falou que a cada dia eu piorava. A cada dia, né? Minha mãe dizia, minha mãe se recolheu, mas meu pai sempre contava na igreja e eu lembro disso. Então, ele falou que teve uma época que ele ficou muito, assim, provado, muito provado. Sempre fomos provados, mas naquela época estava mais provado ainda. Ficou sem emprego, e eu enferma em cima de uma cama. Então, dizem que só sabia que eu estava viva porque eu, assim, via que eu estava respirando, mas que o olho eu não abria mais o olho. E diz que se abrisse o meu olho, assim, só, já tinha sumido, assim, a pupila tinha sumido, só ficava esse branco do olho aparecendo. E daí, naquela época, o meu tio morava assim, por exemplo, tinha a casa da minha mãe, aí atrás da casa da minha mãe tinha um pasto vazio, tinha que atravessar aquele pasto, do outro lado já era uma outra rua de terra. E o meu tio morava assim, meu tio era recém-casado, não assim tão recém-casado, que ele já tinha 2 crianças, né? Tudo pequenininho, mas era, né? Fazia pouco tempo de casamento, né? Mais ou menos uns 2 anos e pouquinho, né? Porque minha tia teve uma criança uma pertinho da outra. Então, Irmandade, naquela época, foram 2 servos de Deus visitarem o meu tio, né? Que é o cunhado do meu pai, irmão da minha mãe. E, inclusive, na época, perdão, Irmandade. Na época, esse servo de Deus, ele era cooperador de jovens na Vila Operária. Hoje ele é ancião, né? O irmão Edson ancião. E o outro irmão, meu pai não se recorda em dizer o nome do irmão, mas eles foram em 2. Na época, esse irmão, o irmão Edson Ramos, ele era cooperador de jovens. E ali, ele foi fazer uma visita na casa do meu tio, porque o meu tio, a esposa do meu tio, era irmã da esposa do irmão Edson, então era com o cunhado do meu tio. Daí, o meu pai foi lá,
Meu pai não foi lá. Daí, como esse irmão chegou na casa do meu tio, esses dois irmãos, aí o meu tio falou assim, mandou alguém lá chamar o meu pai, falou, fala para ele vir, para nós orarmos junto. Aí alguém foi lá, chamou meu pai, aí meu pai se sentiu tão assim, envergonhado, porque diante daquela prova, daquela situação que estava enfrentando, né? Falta de alimento e falta de emprego, porque meu pai ele trabalhava de carpinar, trabalhava na roça, tinha chovido muito na época, então quando chovia não tinha emprego. Daí meu pai foi, mas chegou assim, tão assim, acanhado, que ele dizia na época. Ele chegou tão acanhado ali, sabe? E ficou assim perto da porta e eles foram buscar a Deus em oração. Eu tenho que ficar cuidando, porque senão ele tenta tirar a sonda. Aí eles foram fazer a oração. E naquele momento da oração, Deus usou muito do servo de Deus. E ali, o servo de Deus falou assim: tem alguém aqui que você está provado, você está com uma pessoa enferma na tua casa, você veio servo de Deus, ali na oração ele dizia, você veio servo de Deus e você estava procurando um emprego, chegou você chegou numa encruzilhada, você olhou para um lado, para o outro e não viu saída, falou, não tem saída, mas o Senhor manda te falar, você vai chegar na tua casa, você vai orar para essa enferma e o Senhor vai colocar em liberdade. Aí meu pai falou que estava tão provado que ele falou assim, Senhor, será que é comigo? E o meu pai falou que não sabe se esse irmão veio andando ou de joelho, sentiu que bateu a mão assim nas costas dele, falou assim, é contigo mesmo que o Senhor fala, servo de Deus. Você vai chegar na tua casa e você vai orar e o Senhor vai fazer uma obra. Irmandade, meu pai ali despediu daqueles irmãos e foi para casa. Quando ele chegou lá, minha mãe falou assim, bem, a menina vai morrer, ela tá muito mal. Daí o meu pai falou assim, Senhor, seja o que Deus quiser. E ele falou que dobrou o joelho no cantinho assim do lado da minha cama e ele orou e ele falou assim com o Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia, santo ao Senhor. E ele dobrou o joelho e falou com o Senhor assim, Senhor, entrego minha filha nas tuas mãos, seja feita a tua vontade. Senhor, olha a minha situação. Aleluia. Irmandade, naquele momento que ele orou, ele falou que só foi essas palavras que ele falou. Diz que eu levantei na mesma da hora e pedi comida. E eu não se alimentava fazia dias. Eu me lembro, irmandade, assim, eu não lembro de muita coisa, eu era muito criança, mas eu lembro que eu senti uma mão que veio passando do alto da minha cabeça, assim, ó, por dentro de mim. Eu senti uma mão. Porque quando eu estava enferma, eu não conseguia falar, eu não conseguia comer nada. Eu senti um peso no corpo, assim, um mal-estar, a náusea, assim, não conseguia vomitar, não conseguia abrir o olho. Eu estava muito mal. E a partir dessa mão que eu senti, depois daquela oração, eu senti aquela mão passando por dentro de mim, foi arrancando tudo. Eu levantei como se não estivesse sentindo nada, como se eu nunca estivesse doente. Eu levantei e falei, mãe, eu quero comer. Então, eu agradeço a Deus. Então, o Senhor me segurou com vida, com saúde, porque hoje quem está cuidando do meu paizinho, aleluia, para honra e glória do nome do Senhor, sou eu, fraquinha, mas o Senhor tem me dado força, tem me colocado essa missão para cuidar do meu paizinho. Eu agradeço a Deus por essa força e sempre que o Senhor me der, eu vou estar contando mais testemunho. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus.